No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que todo brasileiro gosta de investir, que são os bancos. Todo mundo tem sempre pelo menos um na mira dos seus próximos investimentos e quem sabe o que vamos falar hoje nesse vídeo seja o seu. Quando a gente fala das ações do setor bancário, normalmente a atenção do mercado vai quase sempre para aqueles que são os mesmos nomes, né? Então a gente tem Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, porque são empresas muito acompanhadas, bastante analisadas, né, pelas casas de análises e que praticamente todo investidor conhece. Mas em vários momentos, oportunidades interessantes acabam aparecendo justamente fora desse grupo principal. E é aí que algumas ações menores começam a chamar nossa atenção. Não porque sejam apostas óbvias, mas porque muitas vezes elas estão negociando em níveis que levantam uma pergunta importante. Será que o mercado está ignorando alguma coisa? Bom, você já vai saber qual empresa nós vamos falar, mas por ser um banco que não costuma ser muito comentado, também por ser uma empresa que não gera tanto destaque na bolsa, também pelo seu tamanho, o que pode ter acontecido é que ela tenha ficado um pouco esquecida. Mas é exatamente por isso que ela merece uma análise mais cuidadosa, porque no mercado, muitas vezes ativos menos observados acabam oferecendo movimentos interessantes. E antes de qualquer conclusão, o ponto principal aqui não é simplesmente dizer se vai ser uma ação que vai subir ou vai cair. O objetivo de quase toda decisão que você deve fazer é entender se o preço atual que aquela empresa está negociando as suas ações faz sentido dentro de uma realidade da empresa. Porque uma ação barata ela pode significar duas coisas. Ou existe realmente um risco que o mercado já está precificando, ou ainda existe um desconto que não foi corrigido. E é exatamente essa diferença que importa. Bom, a ação que nós vamos tratar nesse vídeo é o Banco BMG. No caso do Banco BMG, talvez o ponto principal aqui não seja você enxergar uma certeza nisso, e sim entender que é um ativo negociando em um contexto onde o mercado ainda parece muito seletivo, mas que gera essas grandes margens para você poder investir. Aqui nós estamos falando de um banco menor, com características bem diferentes daqueles bancos tradicionais que eu citei, mas que ao mesmo tempo continua inserido num setor que é extremamente relevante aqui para o nosso país. O setor bancário, mesmo em cenários de instabilidade, de altas volatilidades, continua sendo um dos mais observados da bolsa, justamente porque lida diretamente com crédito, juros e geração de resultados recorrentes. Isso faz com que até os bancos menores possam despertar atenção em determinados momentos. Agora, mais importante do que olhar apenas para a narrativa é olhar para os números, porque no fim o mercado responde a resultado, a lucro, patrimônio, precificação e também as projeções, as expectativas futuras dessa empresa. Então o que eu quero fazer agora de forma prática para você ver, é a gente ver alguns pontos que realmente ajudam a entender se existe ou não espaço para valorização ou não. Quando a gente tem uma ação que permanece muito tempo em determinados níveis, isso geralmente significa que o mercado ainda carrega alguma cautela. Mas a questão é saber se essa cautela está exagerada. Outro ponto importante é comparar isso com o tamanho da empresa, porque nem sempre um preço baixo pode significar uma ação barata. Ainda mais quando o preço dessa ação é sugestivo para isso. Além disso, bancos normalmente exigem um olhar um pouco diferente. Nem sempre o investidor pode analisar exatamente da mesma forma como ele analisa outros setores. No setor financeiro, entender a geração de resultado e a eficiência operacional pesa bastante. Agora eu quero olhar isso com você de forma prática e ver como o Banco BMG está posicionado hoje. Ao mesmo tempo, é importante também você lembrar que bancos menores carregam riscos específicos. Isso não pode ser ignorado. Existem riscos de cenários econômicos, risco de crédito por ser também um banco menor. Existe um risco do mercado continuar por um bom tempo ainda sem interesse naquela ação. Agora, olhando para esses dados na prática, fica mais fácil entender esse desconto atual, se realmente faz sentido ou se o mercado está exagerando. Nós estamos passando por um momento onde nossa bolsa já atingiu patamares que dificultam, né, você entrar em muitas ações para poder aportar, principalmente no setor bancário, que é um setor, talvez seja um dos setores mais comentados da nossa bolsa brasileira. Então, o que torna a margem em outras ações, em outras empresas de bancos, um pouco menor. Mas ao mesmo tempo também não existe um momento em que você não tenha onde investir. Sempre você precisa fazer algumas análises e ver aonde você tem mais margem para ter uma segurança também do seu investimento e também escolher empresas que, mesmo comprando uma ação que não tem uma margem tão grande de desvalorização, por ela ser uma empresa bem redondinha e que anda nos trilhos, né, por assim dizer, você acaba se protegendo, sabendo até o máximo o valor que você pode pagar por ela. E também podem acontecer coisas que não estão previstas, né? Então, por exemplo, o que aconteceu nessas últimas semanas, essa guerra
entre Estados Unidos e Irã, esse boom nos preços, né, do petróleo, o boom no preço do barril de petróleo, que é como é negociado, de uma forma inesperada. Quem tinha ações, por exemplo, PetroRio e Petrobras, acabou se protegendo fortemente nessa crise, ou seja, até mesmo com guerra. A gente pode ganhar dinheiro. Eu tenho ações de PetroRio e contam agora com uma valorização de 75% num prazo muito pequeno, se eu não me engano de 2 meses no máximo. Uma valorização de 75% frente a uma coisa inesperada. Frente a algumas crises, o setor bancário, por ser um setor muito grande, bem consolidado, pode sim te gerar uma segurança maior nesse seu dinheiro, até mesmo por serem empresas, às vezes, que já não tem muito mais como crescer e aproveitam isso para distribuir seus dividendos para os seus acionistas. No caso do Banco BMG, talvez o ponto principal aqui não seja você enxergar uma certeza nisso, e sim entender que é um ativo negociando em um contexto onde o mercado ainda parece muito seletivo, mas que gera essas grandes margens para você poder investir. Essa análise que eu quero mostrar para você como você pode fazer na prática pode te servir para até mesmo você que tem pouca experiência, quer começar a tomar suas decisões, quer pesquisar, você quer buscar conhecimento, você quer escolher uma ação, aplicar esses métodos de calcular preço teto, que a gente chama valor intrínseco, e assim tomar sua decisão se você pode ou não pode investir, se faz sentido para você naquele momento. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito pessoal. Existem empresas que têm uma margem muito grande, ou seja, que praticamente estão seguras de você comprar devido ao preço dela, mas que eu não investiria, porque são empresas que não dão lucro constantemente, ou seja, alguns anos dão prejuízo, outros anos despencam muito, por exemplo, a sua distribuição dos seus lucros. E esse problema às vezes me gera o quê? Tomar uma decisão de não investir, mesmo ela sendo uma oportunidade, e mesmo talvez, vamos supor que vendo que daqui 2 meses ela acabou valorizando. Eu acabo ficando de fora e botando meu dinheiro em coisas para mim, e vendo análises em geral do mercado, faz mais sentido. Com essa crise toda, a gente tem o dinheiro investido, por exemplo, nas ações lá de fora, por exemplo, com empresas com grandes avanços da IA, que é o que mais comentado hoje. A gente vê esse dinheiro saindo disso porque é uma visão que em cenários de guerra, em cenários de crise, não são prioridades. As prioridades são investir em empresas que são mais sólidas, que provavelmente vão manter a sua produção, vão manter os seus lucros, mesmo em períodos de crise. Por isso o Brasil agora está sendo um destino do capital estrangeiro muito forte. Se você quer pular essa análise um pouco mais detalhada, números, fórmulas, você pode passar para esse minuto aqui no vídeo. Bom, aqui na tela do meu computador a gente pode ver as ações do banco BMG, de código BMGB4, aonde ela carrega um valor, uma cotação atual de 5,30. Aqui você pode ver que a sua cotação está tendo variações bem grandes, né? Então a gente vê que nos últimos 30 dias, olha o quanto variou, de 5,20 para um mínimo de 4,70, que é uma variação bem grande, quase de 10% em menos de um mês. Então aqui nós vemos que ela tem um P sobre VP, que é um indicador de quanto ela pode estar barata ou não. Esse indicador menor do que 1 significa que você está comprando a empresa com desconto. Significa que para cada R$1 de empresa que você compra, você está pagando 64 centavos. Então é como se você estivesse num desconto. Só esse indicador sozinho não vai te dizer muita coisa, porque ela pode ser uma empresa que já negocia nesse patamar. Como a gente está vendo aqui, uma empresa que na média ela negocia a 0,54, ou seja, isso não é nada espetacular. Um PL, que também é um outro indicador de preço, onde o valor atual da empresa está em 5,16, com uma média aí de 9, ou seja, a gente tem uma queda aqui grande. E outros parâmetros importantes que você deve olhar para saber se é uma empresa assim aceitável é você analisar o ROI. Então aqui um ROI que em média está em 6,64, não é um ROI alto, não é um ROI grande, ainda mais para uma empresa pequena. Talvez um crescimento maior fosse esperado, né? Um crescimento maior sobre o seu patrimônio. Mas que a gente tem aqui que o atual foi de 12,5, mas temos uma média de 6,64. De dividendos, ela é uma empresa que distribui bons dividendos, então a gente tem um dividend yield atual de 10%, uma média de 11%, então é uma média boa, uma média que, se você quiser usar o método Bazin, que eu já expliquei nesse vídeo aqui, para calcular o preço teto, você pode usar, porque é uma empresa de dividendo. Então você poderia usar um método que calcule dividendo, que eu posso te mostrar aqui muito simples. Na calculadora, o que você vai usar? Você vai pegar o valor pago médio por ela, né? Então a gente tem aqui uma variação de 38 para 55.
Então vamos usar um meio termo desse valor e vamos usar 45 centavos como exemplo. Você vai fazer 0,45 dividido por um retorno esperado de 6%, eu acho um pouco baixo. Acho que para os dias atuais, pelo dividendo que essa empresa já paga, eu acho um pouco baixo. Quanto maior o número que você usar, mais conservador é a sua projeção. Então se você usar, por exemplo, 8%, então você vai dividir por 8%, aqui você chega a um preço teto de 5,62. E o que isso significa? Significa que você pagar 5,62, você ainda tem margem para receber 8% de dividend yield. E já é um dos tipos de cálculos que você pode fazer para calcular o preço teto de uma ação. Mas uma outra fórmula um pouco mais robusta é você descobrir a projeção futura do lucro líquido dessa empresa. Ou seja, você vai, por meio dos indicadores da própria empresa, calcular, projetando o quanto provavelmente vai ser o lucro líquido dela no próximo ano. E com isso você consegue razoavelmente ter uma noção de quanto ela vai estar valendo e se você vai estar pagando no momento atual barato por ela. Vou te dar um exemplo prático para você entender. Se com essa projeção, vamos supor que desse um valor de uma cotação possível daqui a um ano de R$15, significa que a cotação atual de 5,13 estaria muito descontada por um valor que ela está gerando, tanto de lucro líquido quanto da sua remuneração para o acionista e do seu retorno sobre ela mesma, a eficiência da empresa. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o coeficiente que ela cresce. Então com isso a gente vai usar dois dados. A gente vai usar o payout. O payout basicamente é a porcentagem dos lucros que é distribuído pro acionista. Então aqui a gente tem uns valores um pouco discrepantes de 540, 167, que significa que a empresa distribuiu muito mais do que ela lucrou. Então vamos ser bem realistas e calcular numa taxa, imaginando de 50% de retenção dos seus lucros. Então a gente vai usar, se o payout é de 50%, o quanto ela retém é 50%. Se o payout é de 40%, ou seja, ela distribui 40% do que ela lucra, a retenção desse lucro é de 60%. Então, por exemplo, usando então nessa fórmula você vai usar a retenção dela, então vamos imaginar de 5% vezes o ROI dessa empresa, que atualmente é na média de 6,64. Então nós vamos usar 6,64. Aqui a gente chega a um crescimento de 3,32%, que a gente soma 1 para a gente poder calcular o crescimento disso, e agora nós vamos buscar o lucro líquido dela dos últimos 12 meses. A gente pode vir ali em contábil e no lucro líquido a gente vai encontrar esse valor de 587 milhões. Então a gente vai multiplicar agora a taxa de crescimento que a gente calculou, então a gente vai fazer vezes 587 milhões. Aqui a gente chega a um lucro líquido projetado para o ano que vem de 606 milhões de reais. Adotando assim, de forma bem conservadora, até mesmo porque a gente está usando a média da empresa como projeção. E agora você vai dividir por uma taxa esperada de retorno. Então como é que você vai dividir isso? Você vai escolher um título público, por exemplo, o IPCA do momento, né? Então a melhor forma que você pode fazer isso, buscar no site do Tesouro Direto, os rendimentos dos títulos. O que geralmente a gente usa é aqui o Tesouro IPCA de menor prazo, então a gente tem um IPCA mais 7,75, ou seja, um IPCA de 5%, isso nos daria uma taxa de 12,5% aproximadamente. Então a gente vai usar 12,5% menos uma porcentagem de crescimento das empresas, que a gente costuma utilizar de 3%. Então você vai fazer 12,5% menos 3%, são 9,5%. Você vai pegar esse lucro líquido projetado dividido por essa taxa esperada de retorno. Com isso a gente recebe essa informação, esse valor enorme. E agora, isso seria o valor de mercado da empresa projetado para o ano que vem. Então, se a gente pegar esse valor e dividir pela quantidade de papéis que a empresa tem, de 599,09 milhões, com essa projeção, nós chegaríamos a um valor justo por essa empresa de 10,65. Isso seria o preço da ação. Ou seja, isso representaria uma margem de segurança muito grande, né? De quase 100%. O que eu, particularmente, não levaria em consideração 100%. Apesar de que os cálculos mostram isso. Para você ser mais pé no chão, né, você tem que sempre levar para o lado mais pessimista. Mas que, porém, tanto com esse método de cálculo, tanto calculando pelo preço teto de Bazin, né, onde eu te mostrei muito mais simples, você leva só em consideração o quanto a empresa paga de dividendo dividido a uma taxa esperada que você deseja receber nela. Tanto nesses dois métodos ela passou, né, ela está mais barata, ela está descontada. E isso por si só mostra pra gente que sim, existe uma margem boa para você ainda investir nessa empresa. Não vou trazer nesse vídeo comparações com outras empresas, mas que usando a mesma projeção, por exemplo, que eu usei com Caixa Seguridade,
oportunidade, eu cheguei a um valor justo por ela de R$16, usando esse mesmo método. Ou seja, o preço justo dela está em 16, a cotação atual está em 18, significa que não tem margem para você investir. O que isso quer dizer no final das contas? Quer dizer que comprar ela a R$18 não vai te impedir de ganhar dinheiro, porque outras coisas podem acontecer. Apenas significa que no valor que ela está, a cotação atual, talvez ela esteja sendo precificada um pouco para cima. Bom, com isso você vê, existe sim uma margem para você investir. Se você quer adotar medidas sempre mais pessimistas, então para você ter sempre um pouco mais de segurança, você pode imaginar um número um pouco menor. Claro, isso não é uma recomendação, não é uma empresa que eu estou investindo no momento, mas é uma empresa que eu vejo sim uma oportunidade de investimento no momento. O meu foco agora principal está sendo em dolarizar um pouco mais o meu dinheiro, então isso é uma coisa que eu posso trazer aqui num próximo vídeo para vocês. A gente tem uma dificuldade um pouco maior agora de encontrar boas oportunidades aqui na Bolsa Brasileira, como não tinha isso há uns 3 meses atrás. Meu foco agora está sendo buscar empresas americanas que eu possa investir.